A empregada pediu 8 meses de licença sem dizer o motivo. O milionário não entendeu nada, até que recebeu uma ligação que mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Por que as pessoas dizem que o dinheiro não compra felicidade, Amanda? É uma mentira que contamos a nós mesmos para suportar a pobreza ou uma verdade que só entendemos quando é tarde demais? A pergunta pairou no ar da cozinha espaçosa da cobertura. Amanda Souza parou de enxugar o prato que segurava, surpresa com a súbita confissão filosófica do patrão. Em 3 anos, trabalhando na residência de Douglas Mendes, era a primeira vez que ele iniciava uma conversa tão pessoal. Douglas estava sentado no banco alto junto ao balcão, com uma garrafa de uísque pela metade à sua frente. Não estava visivelmente embriagado. Seu olhar permanecia lúcido, a postura impecável, mas havia uma melancolia em seus olhos azuis que Amanda nunca tinha notado antes, ou talvez nunca tivesse se permitido notar. Acho que depende do que consideramos felicidade, senhor, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Não queria parecer impertinente, mas também não conseguia ignorar aquela abertura incomum. Me chame de Douglas, por favor, pelo menos hoje. Ele sorriu levemente, um sorriso que não alcançou seus olhos. Estou cansado de ser senhor para todo mundo. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite. Amanda deveria ter saído horas atrás, mas algo na expressão dele quando chegou do trabalho, um vazio, uma desolação mal disfarçada, a fez permanecer. Disse a si mesma que estava apenas fazendo seu trabalho, garantindo que ele jantasse adequadamente após um dia claramente difícil, mas sabia que havia algo mais. Isso aconteceu hoje, continuou ele, girando o celular sobre o balcão de mármore. Helena vai se casar com o sócio do meu principal concorrente. Amanda conhecia Helena, ou melhor, conhecia sua voz exigente ao telefone e seu perfume caro que permanecia nos ambientes mesmo horas após suas visitas. A mulher que por quase 1 ano havia frequentado aquele apartamento, exibindo joias caras e atitudes possessivas, que havia saído da vida de Douglas 3 meses atrás, depois de uma discussão que Amanda fingiu não ouvir enquanto arrumava o quarto de hóspedes. Lamento, disse Amanda, e era sincero. Apesar de nunca ter gostado de Helena e suas exigências constantes, reconhecia a dor do abandono no rosto do homem à sua frente. Não lamente. Ela é só mais uma na lista. Douglas serviu-se de mais uísque. Você já percebeu como é fácil atrair pessoas quando se tem dinheiro, Amanda? E como é impossível saber se elas ficariam se o dinheiro acabasse? A pergunta a pegou desprevenida. Era território perigoso. Aquela conversa cruzava todas as linhas que demarcavam sua relação profissional. Nem todas as pessoas são movidas por interesse, senhor. Douglas, respondeu finalmente, voltando a guardar a louça para ocupar as mãos inquietas. Não? Ele ergueu as sobrancelhas, claramente cético. Minha experiência sugere o contrário. Helena ficou comigo até receber uma proposta melhor. Antes dela, Patrícia aceitou um contrato milionário para posar nua e sumiu. E antes disso, Luciana simplesmente decidiu que meu estilo de vida não era autêntico o suficiente e trocou minha cobertura por um chalé em Alto Paraíso. Ele deu uma risada seca. É quase como se eu colecionasse abandonos. Amanda sentiu uma onda de compaixão inesperada. Sob o verniz do executivo de sucesso, havia um homem profundamente sozinho. Às vezes acho que nasci no lugar errado, continuou ele, mais para si mesmo que para ela. Deveria ter sido filho de um pescador em alguma vila costeira, onde o valor de um homem está nas redes que consegue lançar, não nos zeros em sua conta bancária. Um silêncio se estabeleceu entre eles, denso de significados não ditos. Amanda hesitou, consciente de que deveria encerrar a conversa, agradecer pela confiança e retirar-se. Era o protocolo, a barreira invisível entre empregada e patrão. Mas algo na vulnerabilidade daquele momento a impedia. Minha mãe dizia que as cicatrizes são mapas,
disse ela, finalmente, surpreendendo a si mesma. Mostram onde estivemos, não necessariamente para onde vamos. Douglas a olhou com curiosidade renovada, como se a visse pela primeira vez. Sua mãe parece sábia. Era. Amanda sorriu com a lembrança. Criou 4 filhos sozinha em Paraisópolis. Trabalhava em 3 casas diferentes para nos manter na escola. Nunca a vi reclamar, nem quando o cansaço a consumia. E onde ela está agora? Faleceu há 6 anos. Câncer. Amanda desviou o olhar, a dor ainda presente. Mas suas lições ficaram. Douglas a observava com uma atenção que a fez sentir-se subitamente exposta. Você também carrega cicatrizes, não é, Amanda? A pergunta a atingiu como uma revelação. Era estranho. Em 3 anos servindo refeições, organizando a casa e coordenando a equipe de funcionários, nunca havia realmente conversado com Douglas Mendes. Conhecia seus hábitos, suas preferências, seus horários. Mas o homem por trás da fortuna permanecera um mistério deliberadamente não explorado. Todo mundo tem suas histórias, respondeu ela evasiva. Algumas pessoas conseguem escondê-las melhor que outras. Douglas inclinou a cabeça, estudando-a. Você esconde bem as suas. Amanda sentiu o rosto aquecer sob aquele olhar penetrante. Como ele podia intuir o que ela tentava tão arduamente ocultar? Carlos disse que não tínhamos futuro juntos. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Que eu não cabia nos planos dele, que minhas ambições eram pequenas demais. A memória daquela noite, 2 meses atrás, ainda doía. Carlos, o professor universitário por quem se apaixonara, terminando um relacionamento de 2 anos com a frieza de quem cancela uma assinatura inconveniente. Você é incrível, Amanda, mas quero alguém que possa me acompanhar. Alguém com quem possa discutir literatura e política, não apenas contas e problemas domésticos. Ele disse isso? A indignação na voz de Douglas a surpreendeu. Que idiota! Talvez ele estivesse certo. Amanda deu de ombros, tentando parecer indiferente. Passei a vida cuidando de casas alheias. Não tenho diplomas, nem viagens internacionais para contar. Às vezes me pergunto se isso é tudo o que serei. Percebeu tarde demais o quanto havia revelado. O álcool no sistema de Douglas, o horário tardio, a solidão compartilhada, tudo contribuía para aquela estranha intimidade entre eles. Engraçado, Douglas riu sem humor. Tenho diplomas de Harvard e INSEAD. Conheço 40 países e daria tudo para ter alguém que se importasse genuinamente comigo, não com o que posso proporcionar. Seus olhares se encontraram sobre o balcão da cozinha. Ele, o bilionário acostumado a avaliar propriedades e fechar negócios. Ela, a governanta habituada a organizar vidas alheias, enquanto mantinha a própria em suspenso. 2 mundos que jamais deveriam se tocar, conectados momentaneamente por feridas similares. Acho que deveríamos abrir outra garrafa, disse Douglas suavemente, quebrando o silêncio carregado. A menos que você precise ir embora. Amanda sabia que deveria dizer sim, que precisava ir, que era tarde e impróprio. Mas o apartamento vazio que a esperava, com suas paredes nuas e seu silêncio acusador, parecia insuportável naquele momento. Tenho mais tempo, respondeu, sentando-se no banco ao lado dele. Apenas por esta noite, prometeu a si mesma, permitiria que as barreiras entre eles se dissolvessem. Apenas por esta noite, seria apenas Amanda, não a governanta, não a mulher que Carlos considerara pequena demais. Apenas uma pessoa, compartilhando a solidão com outra. Douglas abriu outra garrafa, desta vez um vinho tinto que custava mais que o salário mensal dela. Serviu 2 taças e ofereceu uma a Amanda. As cicatrizes, brindou ele, e aos mapas que elas formam. Aos mapas, ela concordou, tocando sua taça na dele. O tinir do cristal ecoou na cozinha silenciosa. Um som delicado que, sem que qualquer um deles pudesse imaginar naquele momento, marcava o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. As horas deslizaram como o vinho em suas taças. Uma garrafa se tornou 2, enquanto a madrugada avançava silenciosamente sobre São Paulo.
A cozinha, normalmente um espaço de trabalho para Amanda, havia se transformado num confessionário improvisado, onde as palavras fluíam com uma liberdade que surpreendia a ambos. Eu tinha 15 anos quando decidi que seria rico, confessou Douglas, seu olhar fixo nas luzes da cidade pela janela da cozinha. Não por ambição, mas por medo. Minha mãe adoeceu e não tínhamos dinheiro para o tratamento adequado. Prometi a mim mesmo que nunca mais me sentiria tão impotente. Amanda o observava com fascínio. O homem cujas camisas passava a ferro, cujas refeições organizava, cujos compromissos ocasionalmente anotava, de repente ganhava dimensões que jamais suspeitara. Ela se recuperou? Perguntou suavemente. Douglas negou com a cabeça. Morreu 6 meses depois. Leucemia. Meu pai se afundou no trabalho para não encarar o luto. Eu me afundei nos estudos. Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. Funcionou para mim, pelo menos no sentido prático. Bolsa em Harvard, depois MBA, depois os primeiros investimentos, e aqui estamos. Sinto muito, disse Amanda, e havia uma autenticidade em sua voz que Douglas raramente encontrava. Não era a simpatia protocolar que recebia em eventos sociais quando mencionava ser órfão de mãe, era compreensão genuína. E você, como acabou, cuidando de casas alheias? Perguntou ele, tentando suavizar a pergunta que poderia soar ofensiva. Amanda não se ofendeu. Havia algo libertador em falar abertamente, sem as restrições habituais do relacionamento empregador-empregada. Por necessidade no início. Depois, descobri que tinha talento para organizar espaços, para fazer com que funcionassem. Ela deu de ombros. É uma forma de controle, talvez. Quando tudo mais é caótico, ao menos posso garantir que os ambientes estejam em ordem. Douglas a encarou com um novo respeito. Você é boa no que faz. Melhor que qualquer pessoa que já trabalhou para mim. Obrigada. Ela sorriu, sentindo o rosto aquecer com o elogio inesperado. Sempre achei que você nem notava. Eu noto tudo, respondeu ele, segurando seu olhar por tempo suficiente para que algo indefinível tremulasse entre eles. Apenas raramente comento. Amanda bebeu um gole de vinho para disfarçar o súbito nervosismo. A conversa estava entrando em território perigoso e a parte racional de seu cérebro soava alarmes que o vinho e a hora tardia tornavam fáceis de ignorar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Douglas inclinou-se ligeiramente para frente, os cotovelos apoiados no balcão de mármore. Acho que já passamos desse ponto, respondeu ela com um meio sorriso. O que você realmente deseja? Não o que as circunstâncias permitiram, mas o que sonhava antes que o mundo colocasse limites. A pergunta a pegou desprevenida. Há quanto tempo não se permitia pensar em termos de desejos, em vez de necessidades e obrigações? Eu queria ser arquiteta, admitiu após um momento de hesitação. Desenhar espaços que fizessem as pessoas se sentirem seguras e inspiradas. Mas quando minha mãe adoeceu, precisei trabalhar. As prioridades mudaram. Douglas a estudou com uma expressão indecifável. Nunca é tarde para recomeçar. Talvez não para algumas pessoas. Amanda deu um sorriso resignado. Mas a vida real tem suas limitações, especialmente para quem não nasceu com certas vantagens. Como dinheiro? Ele perguntou diretamente. Como dinheiro, concordou ela, sem constrangimento. Como conexões. Como sobrenome. Você sabe que existem 2 Brasis, Douglas, e nós vivemos em lados opostos dessa divisão. Algo na franqueza dela o desarmava completamente. Não havia ressentimento em sua voz, apenas a constatação de uma realidade que ele, com toda a sua fortuna, não podia negar. É justo, concedeu ele, enchendo novamente as taças. Mas ainda assim, deveríamos brindar aos sonhos adiados. Talvez eles só estejam esperando o momento certo. Amanda ergueu a taça, seus olhos encontrando os dele. Aos sonhos adiados. Quando os cristais se tocaram, algo mais pareceu conectar-se entre eles. Um entendimento silencioso, um reconhecimento de solidões complementares. Sabe o que é engraçado?
Douglas inclinou a cabeça, observando-a. Nos últimos 3 anos, você provavelmente me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe como gosto do meu café, quais camisas prefiro, que livro está na minha mesa de cabeceira? O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, respondeu Amanda automaticamente. Você o relê todos os anos em setembro. Douglas sorriu, genuinamente surpreso. Viu? E eu sequer sabia seu sobrenome até precisar assinar sua carteira de trabalho. Souza, ela completou. Amanda Cristina Souza. Amanda Cristina Souza, repetiu ele, como se saboreasse cada sílaba. E o que mais não sei sobre você? Ela hesitou, consciente de que aquela noite já havia cruzado todas as linhas apropriadas. E ainda assim, sentia-se incapaz de interromper aquele momento estranho e precioso de conexão. Gosto de pintar. Aquarelas, principalmente. Tenho um gato chamado Neruda. Falo francês razoavelmente bem. Aprendi com uma patroa antiga que me emprestava livros. E... Ela parou, mordendo o lábio. E... Ele incentivou. E sempre imaginei como seria sua vida quando não está aqui. O vinho a tornava ousada. Se é tão organizado em seus negócios quanto é com suas gravatas. Se sorri mais quando está longe deste apartamento. Douglas a encarou, genuinamente surpreso com a confissão. A resposta é não, disse finalmente. Não sorrio mais em lugar nenhum. A admissão pairou entre eles, carregada de significados não expressos. Por quê? Perguntou Amanda, quebrando o protocolo que normalmente a impediria de fazer perguntas tão pessoais. Porque não há motivos suficientes, respondeu ele simplesmente. O sucesso é mais vazio do que as pessoas imaginam, principalmente quando não há com quem compartilhá-lo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Lá fora, a cidade começava a despertar. Os primeiros ônibus, os entregadores de jornal, a São Paulo incansável que nunca dormia completamente. Está amanhecendo, comentou Amanda quase surpresa. A noite havia escorregado entre seus dedos sem que percebessem. Douglas consultou o relógio. Quase 5 da manhã. Desculpe ter tomado tanto do seu tempo. Você deve estar exausta. Não me importo, respondeu ela honestamente. Foi diferente, em um bom sentido. Seus olhares se encontraram novamente e algo indefinível passou entre eles. Uma corrente invisível de reconhecimento, de possibilidades não ditas. Você deveria descansar, disse Douglas suavemente, rompendo o encanto. É sábado, não precisa vir trabalhar hoje. Eu sei, Amanda assentiu, levantando-se do banco alto. Sentiu o efeito do vinho ao ficar de pé. Não estava embriagada, mas havia uma leveza agradável em seus membros, uma desinibição que tornava tudo mais vívido. Acho que devo ir. Douglas a acompanhou até a porta, ambos conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles. A hierarquia que sempre definira sua relação parecia temporariamente suspensa, substituída por algo mais complexo e indefinível. Boa noite, Amanda Cristina Souza, disse ele, seu nome completo soando como uma nova descoberta em seus lábios. Boa noite, Douglas, ela respondeu, permitindo-se pela primeira vez usar apenas seu primeiro nome sem sentir-se imprópria. Por um momento, ficaram parados à porta, presos numa hesitação carregada de possibilidades. O ar entre eles parecia denso, elétrico. Amanda sabia que deveria simplesmente virar-se e sair, encerrar aquela noite estranha antes que algo irreversível acontecesse. Mas então, Douglas deu um passo à frente. Seu movimento foi lento, quase hesitante, dando a ela todo o tempo para recuar, para restabelecer as fronteiras entre eles. Ela não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi como se algo há muito tempo contido finalmente encontrasse expressão. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de reconhecimento. Duas solidões se encontrando num espaço inesperado. As mãos de Douglas encontraram seu rosto com uma delicadeza surpreendente. As dela permaneceram imóveis por um momento, antes de pousarem levemente em seus ombros. Quando se separaram, havia uma nova vulnerabilidade nos olhos de ambos.
o reconhecimento silencioso de uma linha que havia sido cruzada. Isso foi... começou Douglas, as palavras falhando. Um erro, completou Amanda, subitamente insegura. Não, ele sacudiu a cabeça. Não foi isso que eu ia dizer. Ficaram em silêncio, o peso do momento envolvendo-os como uma névoa. Talvez devêssemos conversar sobre isso depois, sugeriu Amanda finalmente, a razão começando a reassumir o controle. Quando não for tão tarde, ou tão cedo. Douglas assentiu, embora algo em seus olhos sugerisse que temia que a luz do dia dissipasse o que quer que houvesse nascido entre eles naquela madrugada. Até logo então, disse Amanda, abrindo a porta. Até logo, respondeu ele, e havia uma pergunta não formulada em sua voz. Um quando que pairava no ar entre eles. Amanda caminhou até o elevador, consciente do olhar dele seguindo-a. Apenas quando as portas se fecharam, permitiu-se soltar a respiração que nem percebera estar segurando. O que havia acontecido naquela noite? O que significaria a luz do dia? Como voltariam à normalidade de patrão e empregada depois daquela conversa, daquele beijo? Enquanto o elevador descia os 20 andares até o térreo, Amanda tentou organizar os pensamentos, mas eles escapavam como água entre os dedos. Havia apenas a certeza de que algo irreversível havia ocorrido. Uma porta abrindo-se para um território desconhecido que, por mais assustador que fosse, parecia impossível ignorar. Os dias que se seguiram àquela madrugada foram um estranho exercício de evitação. Amanda mantinha-se ocupada nos cômodos onde Douglas não estava. Ele prolongava reuniões e compromissos externos. Quando o encontro era inevitável, limitavam-se a cumprimentos breves e conversas estritamente profissionais. Era como se ambos tivessem estabelecido um acordo tácito para fingir que nada acontecera, que as confissões, o vinho compartilhado e especialmente aquele beijo tivessem sido apenas um sonho peculiar que nenhum dos dois ousava mencionar. Na segunda-feira seguinte, Amanda chegou mais cedo que o habitual. Queria preparar o café da manhã e sair antes que Douglas acordasse, estabelecendo um padrão que minimizasse seus encontros. A estratégia funcionou por 3 dias consecutivos. Na quinta-feira, porém, ela o encontrou já desperto na cozinha quando chegou às 6:30 da manhã. Bom dia, disse ele, com uma formalidade que contrastava com a intimidade daquela noite há menos de uma semana. Vestia um roupão azul marinho sobre o pijama e seus cabelos ainda estavam desarrumados do sono. Bom dia, senhor, respondeu Amanda automaticamente, retomando o tratamento formal que haviam temporariamente abandonado. Não esperava encontrá-lo acordado tão cedo. Tenho uma videoconferência com investidores de Singapura às 7. Douglas a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Amanda, a hesitação em sua voz, a fez congelar enquanto guardava as compras que trouxera. Finalmente, ele falaria sobre aquela noite. Vou precisar que prepare um jantar para 6 pessoas no sábado, continuou ele, optando pelo terreno seguro das instruções profissionais. Algo formal, mas não excessivamente elaborado. Meu assistente enviará os detalhes. Amanda assentiu, um misto de alívio e decepção tomando conta dela. Alguma restrição alimentar entre os convidados? Não que eu saiba. Ele hesitou novamente. É um jantar importante. Potenciais investidores para o novo projeto em Campos do Jordão. Entendo. Providenciarei tudo. Ela manteve o tom neutro, profissional. Douglas permaneceu ali por mais alguns instantes, como se quisesse dizer algo mais. Por fim, apenas assentiu e saiu da cozinha, deixando Amanda com o eco do que não foi dito. Os 3 dias seguintes transcorreram no mesmo padrão de encontros breves e conversas técnicas. No sábado, Amanda dedicou-se integralmente aos preparativos do jantar. Supervisionou a equipe contratada para o serviço, arrumou meticulosamente a mesa com a porcelana inglesa e as taças de cristal, certificou-se de que as flores estavam perfeitamente distribuídas pelo apartamento.
Quando os primeiros convidados chegaram, ela permaneceu nos bastidores, coordenando o serviço com a discrição habitual. Douglas, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, mostrava-se o anfitrião perfeito, atencioso, bem-humorado, dominando a arte da conversa sofisticada. Observando-o de longe, Amanda pensou em quão diferente ele parecia daquele homem vulnerável que confessara suas inseguranças na madrugada de uma semana atrás. Era como se fossem duas pessoas distintas, habitando o mesmo corpo. O executivo bem-sucedido, inabalável e confiante, e o homem solitário, que questionava o valor da riqueza quando não havia conexões genuínas em sua vida. Qual deles era o verdadeiro Douglas Mendes? Por volta das 10 da noite, quando os convidados já haviam partido e a equipe contratada terminava de organizar a cozinha, Amanda finalizava os últimos detalhes antes de ir embora. Estava verificando se todas as velas haviam sido apagadas na sala de jantar quando sentiu a presença dele. O jantar foi um sucesso, disse Douglas, parado à entrada da sala. Havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, mas ainda mantinha aquela aura de formalidade que parecia sua segunda pele. Como sempre, você fez um trabalho excepcional. Obrigada, respondeu ela, mantendo distância. Espero que tenha conseguido o investimento que buscava. Praticamente fechado. Faltam apenas alguns detalhes contratuais. Ele deu um passo para dentro da sala. Amanda, acho que precisamos conversar. O coração dela acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. Uma habilidade aperfeiçoada em anos de serviço em casas de pessoas ricas, onde a discrição absoluta era esperada. Sobre a escala da próxima semana? Perguntou, fingindo não entender a verdadeira intenção. Não. Douglas aproximou-se mais alguns passos. Sobre o que aconteceu. Sobre o que está acontecendo entre nós. Amanda sentiu o ar se adensar ao redor deles. Durante uma semana inteira, havia ensaiado mentalmente este momento, preparando respostas racionais, estabelecendo limites claros. Mas agora, diante dele, as palavras cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas. Não há nada acontecendo entre nós, respondeu finalmente, optando pela negação que parecia mais segura. Tivemos uma conversa em comum, bebemos demais, cometemos um erro de julgamento. Isso não precisa mudar nossa relação profissional. É isso que você realmente pensa? Que foi apenas um erro? A vulnerabilidade em sua voz a pegou desprevenida. Este não era o patrão exigente, nem o bilionário confiante. Era o homem da madrugada, aquele que perguntara por que o dinheiro não comprava felicidade. O que eu penso não importa, respondeu ela, recorrendo à barreira invisível que sempre existira entre eles. Sou sua funcionária, Douglas. Você é meu patrão. Qualquer coisa além disso é complicada. A vida é complicada. Ele deu mais um passo em sua direção. Não consegui parar de pensar naquela noite. Em você. Na maneira como me senti realmente visto pela primeira vez em anos. Amanda sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria acreditar nele. Queria permitir-se explorar o que quer que houvesse nascido entre eles naquela madrugada. Mas a parte racional, a que sobrevivera a tantas dificuldades, soava alarmes de perigo. É natural sentir-se assim depois de uma conversa íntima, disse, tentando soar razoável, especialmente quando estamos vulneráveis. Mas não significa que haja algo real ali. Você realmente acredita nisso? Ele estava próximo o suficiente agora para que ela sentisse seu perfume, sândalo e algo cítrico, discreto e caro. Tenho que acreditar. Amanda finalmente o encarou diretamente. Porque a alternativa é acreditar que um homem como você poderia genuinamente se interessar por uma mulher como eu, além do fascínio momentâneo ou da novidade. E nós dois sabemos que o mundo não funciona assim. Douglas pareceu genuinamente ferido com suas palavras. Você me julga tão superficial assim? Não é questão de julgamento. Amanda suspirou. É realismo. Nós vivemos em mundos completamente diferentes, Douglas. Você constrói arranha-céus,
eu limpo apartamentos. Você frequenta Davos, eu vou a Paraisópolis visitar minha família. O que exatamente você imagina que poderia acontecer entre nós? Ele a estudou por um longo momento, como se realmente considerasse a pergunta. Não sei, admitiu finalmente, mas senti algo real naquela noite, e suspeito que você também. O silêncio que se seguiu parecia vibrar com possibilidades não ditas. Amanda sabia que deveria encerrar aquela conversa, manter as linhas claramente demarcadas. Era o sensato a fazer. Mas então lembrou-se do que Carlos dissera ao terminar com ela, que suas ambições eram pequenas demais, que não havia futuro para eles porque ela não se permitia imaginar algo maior. Senti, admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Mas sentir algo não significa que devemos agir sobre isso. Douglas deu o último passo, eliminando a distância entre eles. Não a tocou, mas estava perto o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas rugas nos cantos de seus olhos, o cinza quase imperceptível em suas têmporas. E se eu quisesse agir sobre isso? Se quiséssemos ver aonde isso poderia nos levar? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações e riscos. Amanda sentiu-se à beira de um precipício. Um passo à frente poderia significar uma queda devastadora ou o início de um voo. Eu perderia meu emprego, respondeu ela, pragmática como sempre. Um leve sorriso curvou os lábios dele. Você realmente acha que isso seria minha maior preocupação? Deveria ser a minha. Tenho contas a pagar. Amanda. Ele finalmente tocou seu rosto, um toque tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta. Você está procurando razões para evitar o que está acontecendo entre nós. Ela não recuou do toque, mesmo sabendo que deveria. Estou procurando ser razoável. Um de nós precisa ser. Talvez, só desta vez, poderíamos permitir que algo irracional acontecesse. Seus olhos procuravam os dela, buscando uma confirmação, uma permissão, apenas para ver. Amanda sentiu a última barreira dentro de si começar a ruir. Por anos, havia construído muros para se proteger do desapontamento, do abandono, dos sonhos não realizados. Viver dentro desses limites era seguro, previsível, mas também solitário. Só para ver, sussurrou, rendendo-se ao que quer que estivesse nascendo entre eles. Quando seus lábios se encontraram pela segunda vez, não havia a hesitação da primeira noite. Havia reconhecimento, desejo e a aceitação mútua de que estavam embarcando em algo que poderia destruí-los ou transformá-los completamente. As mãos de Amanda encontraram o caminho até os cabelos dele, enquanto as de Douglas a puxavam para mais perto. Não havia mais patrão e empregada, rico e pobre. Apenas duas pessoas se descobrindo além das etiquetas que o mundo lhes impusera. Naquela noite, quando finalmente se separaram, ofegantes e transformados, nenhum dos dois poderia imaginar as consequências que aquela rendição traria. Como aquele momento de conexão genuína se desdobraria em circunstâncias que testariam os limites do que sentiam, do que acreditavam ser possível. Fique, pediu ele, segurando suas mãos, não como funcionária, como você mesma. E contra todo bom senso, ela ficou. As semanas seguintes transcorreram numa realidade paralela que Amanda jamais imaginara possível. Durante o dia, mantinham as aparências, ela como a eficiente governanta, ele como o ocupado empresário. Mas quando o último funcionário deixava o apartamento e as portas se fechavam para o mundo exterior, as máscaras caíam. Havia algo quase adolescente na forma como escondiam o relacionamento. Às vezes, Amanda se surpreendia rindo da absurdidade da situação. Ela, aos 32 anos, vivendo um romance secreto como uma personagem de novela. Outras vezes, a realidade das diferenças entre eles pesava como chumbo em seu peito. Numa noite particularmente fria de julho, estavam deitados na cama de Douglas, o lençol de algodão egípcio cobrindo parcialmente seus corpos. Lá fora, São Paulo pulsava em seu ritmo incessante,
Mas dentro daquele quarto existia uma bolha de intimidade que parecia suspensa no tempo. "No que está pensando?" perguntou Douglas, seus dedos traçando padrões invisíveis no braço dela. Amanda hesitou. "Em como isso é estranho. Nós dois, a situação toda." Ela virou-se para encará-lo. "De dia, sirvo seu café e arrumo suas camisas. À noite, estamos assim." Douglas a observou com uma expressão complexa. Parte divertimento, parte preocupação. "Incomoda você?" "Não sei", respondeu honestamente. "Às vezes parece que estamos vivendo em dois mundos paralelos e não sei quanto tempo as realidades podem permanecer separadas." Ele se apoiou no cotovelo, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que ainda a desconcertava. "Não precisam ser separadas. Poderíamos simplificar as coisas." "Como?" "Você poderia parar de trabalhar para mim. Formalmente, quero dizer." Sua mão encontrou a dela sobre o lençol. "Poderia morar aqui, comigo." Amanda sentiu o coração acelerar. A proposta, embora feita com casualidade, carregava implicações que a assustavam. "E o que eu seria então? Sua namorada oficial?" O termo soava inadequado, quase infantil para o que existia entre eles. "Seria apenas você mesma, Amanda." Ele sorriu. "Livre para retomar os estudos de arquitetura se quisesse, ou qualquer outra coisa." Amanda se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir-se. "Você está me oferecendo ser meu patrocinador?" A frieza repentina em sua voz pegou Douglas de surpresa. "Não foi isso que eu quis dizer." "Não?" Ela o encarou, anos de orgulho ferido e independência duramente conquistada, alimentando suas palavras. "Porque parece exatamente isso. Eu deixo de limpar seu apartamento e passo a aquecer sua cama em tempo integral, enquanto você paga minhas contas e me permite estudar." Douglas sentou-se também, visivelmente confuso com a mudança de tom. "Amanda, eu só estava sugerindo." "Sei o que estava sugerindo, e sei como essas histórias terminam." Ela saiu da cama, procurando suas roupas espalhadas pelo chão. Já vi acontecer com outras mulheres. O rico se cansa da diversão, a mulher fica sem emprego, sem dignidade e frequentemente sem um teto. "Você realmente acha que eu faria isso com você?" A mágoa em sua voz era palpável. Amanda parou, segurando a blusa contra o peito. Queria acreditar que ele era diferente, que o que tinham era especial. Mas o medo, aquele velho companheiro que a ajudara a sobreviver em um mundo que raramente favorecia mulheres como ela, falava mais alto. "Não sei o que pensar", admitiu finalmente. "Isso tudo aconteceu tão rápido. Há 2 meses eu era apenas sua governanta, e agora estamos falando de morar juntos. Como posso ter certeza de que isso não é apenas uma fantasia temporária para você?" Douglas levantou-se também, vestindo rapidamente a calça de pijama. "O que posso fazer para provar que é real, que você é importante para mim?" A vulnerabilidade em sua pergunta a desarmou. Durante esses 2 meses de encontros noturnos e intimidade crescente, ela havia visto camadas de Douglas Mendes que o mundo exterior jamais imaginaria. Sua insegurança ocasional, seu humor autoirônico, a gentileza que escondia sob a fachada de executivo implacável. "Tempo!" respondeu finalmente. "Precisamos de tempo para conhecer a versão real um do outro, não apenas o que mostramos nos momentos bons." Ele assentiu lentamente. "Tempo, posso fazer isso." O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, de medos não expressos. Amanda terminou de vestir-se, sentindo o peso da realidade se reinstalar entre eles. "Acho que deveria ir para casa hoje", disse suavemente. "Você poderia ficar", ofereceu ele. Sem pressão, sem conversa sobre mudar, apenas ficar. Amanda hesitou, tentada pela simplicidade da oferta. Finalmente, sacudiu a cabeça. "Preciso pensar, sozinha." O caminho até seu pequeno apartamento no Ipiranga nunca parecera tão longo. No ônibus quase vazio da madrugada, Amanda observava a cidade pelos vidros embaçados, tentando ordenar os pensamentos caóticos. O que estava fazendo?
Que futuro poderia existir para uma relação construída sobre fundações tão desiguais? Douglas vivia num mundo de jatos particulares e negócios bilionários. Ela crescera lutando por cada oportunidade, cada pequena conquista. Como poderiam construir algo equilibrado, algo que sobrevivesse além do fascínio inicial? Quando chegou em casa, Neruda a recebeu com seu miado indignado de gato negligenciado. Amanda o pegou no colo, encontrando conforto em seu ronronar constante. "O que você acha, poeta?", sussurrou para o gato preto. "Estou sendo realista ou apenas covarde?" Nas semanas seguintes, estabeleceram um equilíbrio precário. Amanda continuou trabalhando como governanta durante o dia, mas limitou as noites que passava no apartamento de Douglas. Ele, por sua vez, respeitou seu pedido por tempo, sem pressionar por definições ou compromissos. Agosto deu lugar a setembro, que trouxe consigo uma primavera precoce e inquieta. Algo estava mudando entre eles. Uma intimidade mais profunda que transcendia o físico, conversas que se estendiam madrugada adentro, pequenos gestos de cuidado mútuo que falavam mais que palavras elaboradas. Numa tarde de domingo, sentados na pequena varanda do apartamento de Amanda, com Neruda ronronando aos seus pés, Douglas parecia incomumente pensativo. "O que foi?", perguntou ela, servindo mais café nas xícaras simples de cerâmica, tão diferentes das porcelanas finas que usava em seu apartamento. "Estive pensando", respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado, "sobre o que você disse aquela noite, sobre conhecermos a versão real um do outro." Amanda assentiu, esperando que continuasse. "Percebi que você me conhece em dois contextos, como seu patrão e como... seja lá o que sou agora." Ele sorriu brevemente. "Mas eu só te conheço em meu mundo. Nunca vi você no seu." A observação a pegou de surpresa. Era verdade. Em todos esses meses, ele conhecera apenas fragmentos de sua vida fora das paredes daquele apartamento de luxo. "O que está sugerindo?" "Quero conhecer sua família, seus amigos, os lugares que fazem parte de quem você é." Havia uma sinceridade desarmante em seus olhos. "Quero que me mostre seu mundo, Amanda, sem filtros." O pedido a tocou mais profundamente do que ele poderia imaginar. Helena, Patrícia e todas as outras mulheres que haviam passado pela vida de Douglas certamente nunca o ouviram expressar tal desejo. Homens como ele geralmente queriam trazer mulheres para seu mundo, não mergulhar no delas. "Tem certeza?", perguntou, imaginando a reação de sua família ao ver Douglas Mendes, cujo rosto ocasionalmente aparecia em revistas de negócios, sentado na sala apertada de sua tia em Paraisópolis. "Não é exatamente o ambiente ao qual você está acostumado." "Essa é exatamente a questão." Ele segurou sua mão sobre a mesa. "Quero entender de onde você vem, o que formou a mulher que você é. Se vamos dar uma chance real a isso entre nós, preciso conhecer todas as partes de você, não apenas as que se encaixam confortavelmente no meu mundo." Amanda sentiu um nó se formar em sua garganta. Pela primeira vez desde que aquela estranha relação começara, permitiu-se vislumbrar a possibilidade de algo verdadeiramente duradouro entre eles. "Tudo bem", concordou finalmente. "Domingo que vem é aniversário da minha prima. A família toda estará reunida." O sorriso de Douglas iluminou seu rosto. "É um encontro, então." Uma semana depois, vestindo jeans e uma camisa simples, tão diferente dos ternos italianos que costumava usar, Douglas conheceu a família de Amanda. Para surpresa dela, ele se integrou com uma naturalidade que jamais esperaria. Conversou sobre futebol com seus tios, ajudou a servir o churrasco e até mesmo se ofereceu para consertar uma torneira com vazamento na cozinha. Observando-o rindo de uma piada do tio Jorge, Amanda sentiu algo se solidificar em seu peito. A certeza crescente de que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real apesar de todas as diferenças. Na volta para casa, sentados no carro que Douglas insistira em alugar para não chamar atenção com sua Mercedes, um silêncio confortável pairava entre eles.
Obrigado por hoje, disse ele finalmente. Foi esclarecedor. Em que sentido? Entendo melhor quem você é agora. A força que tem. De onde vem? Ele olhou brevemente para ela antes de voltar a atenção para o trânsito. Sua família é incrível. Acolhedora de um jeito que nunca experimentei na minha. O elogio sincero aqueceu Amanda por dentro. Eles gostaram de você. O que é surpreendente, considerando que minha tia Lourdes geralmente desconfia de qualquer homem que eu leve para conhecê-los. Douglas sorriu, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma nova determinação, como se tivesse tomado uma decisão importante. Amanda, começou ele, sua voz subitamente séria. Acho que estou me apaixonando por você. As palavras, simples e diretas, pareceram alterar a própria atmosfera dentro do carro. Amanda sentiu o coração saltar no peito, um misto de elação e pânico tomando conta dela. Antes que pudesse responder, uma onda repentina de náusea a assaltou, tão forte e inesperada que ela precisou pedir que parasse o carro. Em segundos estava na calçada, vomitando violentamente enquanto Douglas segurava seus cabelos, o rosto marcado pela preocupação. Era a terceira manhã consecutiva que isso acontecia. O teste de farmácia repousava sobre a pia do banheiro, aquelas duas linhas rosadas alterando irrevogavelmente o curso de sua existência. Amanda o encarava como se pudesse fazer o resultado mudar pelo simples poder de sua incredulidade. Grávida de Douglas Mendes. A ironia não lhe escapava. Quantas vezes ouvira histórias semelhantes durante sua vida? A empregada que se envolve com o patrão. A gravidez inesperada, o escândalo inevitável. Era um clichê tão antigo quanto as relações de poder entre ricos e pobres. E agora, ela era a protagonista dessa história desgastada. Sentou-se na borda da banheira, as mãos trêmulas segurando o teste. Em seus 32 anos, jamais imaginara a maternidade nessas circunstâncias. Na verdade, após anos priorizando sobrevivência e estabilidade, a ideia de ter filhos havia sido relegada a um futuro nebuloso que raramente se permitia contemplar. "O que vou fazer agora?", sussurrou para o pequeno apartamento vazio, apenas Neruda observando-a com seus olhos âmbar insondáveis. As possibilidades giravam em sua mente como um carrossel frenético. Contar a Douglas parecia a opção óbvia, mas as implicações a paralisavam. Como ele reagiria? Acreditaria que fora um acidente? Ou pensaria, como tantos outros homens em sua posição, que era uma armadilha deliberada, uma tentativa de extrair dinheiro ou compromisso? "Acho que estou me apaixonando por você." As palavras dele, pronunciadas horas antes no carro, agora carregavam um peso diferente. A confissão havia sido interrompida por sua náusea súbita, e na confusão do momento, Amanda nem sequer respondera. Agora, com a confirmação da gravidez, qualquer resposta parecia contaminada pela nova realidade. Os dias seguintes transcorreram numa névoa de indecisão. Amanda manteve a rotina habitual no apartamento de Douglas, empenhando-se em não deixar transparecer o turbilhão interno que a consumia. Ele notara sua palidez, sua falta de apetite e mais de uma vez expressara preocupação. "Você deveria consultar um médico", insistiu numa manhã, observando-a preparar o café com movimentos mecânicos. "Essas náuseas persistentes não são normais." "Já marquei uma consulta", mentiu ela, evitando seu olhar. "Deve ser apenas uma virose." Douglas não pareceu convencido, mas não insistiu. Havia uma nova delicadeza em seu trato com ela nos últimos dias, como se sua confissão não respondida tivesse criado uma fragilidade entre eles. Na sexta-feira, Amanda tomou uma decisão. Não poderia continuar naquele limbo de incertezas. Decidiu que contaria a Douglas naquele mesmo dia, depois que os outros funcionários fossem embora. Para o bem ou para o mal, precisavam enfrentar a situação juntos. Mas quando chegou ao trabalho, encontrou uma novidade desconcertante. "O Sr. Mendes viajou esta manhã", informou Célia, a cozinheira.
enquanto preparavam o almoço para os demais funcionários. Uma emergência nos negócios, ao que parece. Londres ou Edimburgo, não tenho certeza. Ele não mencionou nada ontem, respondeu Amanda, tentando disfarçar o impacto da notícia. Foi repentino. O motorista veio buscá-lo às 5 da manhã. Deixou instruções para você na escrivaninha do escritório. Amanda encontrou o envelope com seu nome escrito na caligrafia precisa de Douglas. Dentro, além das instruções práticas sobre a manutenção do apartamento durante sua ausência, havia um bilhete pessoal. Amanda, lamento a partida repentina. Surgiu uma situação com o projeto de Edimburgo que exige minha presença imediata. Estarei fora por aproximadamente 2 semanas. Queria ter tido a chance de conversarmos melhor após domingo. Há muito que gostaria de dizer, coisas que talvez sejam mais fáceis de expressar por escrito do que pessoalmente. Esses meses com você têm sido os mais reais que já vivi em muito tempo. Não me arrependo de nada, exceto, talvez, de não ter sido mais claro antes sobre o que sinto. Ligo assim que chegar. Com carinho, Douglas. Amanda releu o bilhete várias vezes, procurando nas entrelinhas alguma pista de que ele suspeitava de sua condição, ou de que a viagem era uma forma conveniente de escapar. Mas a mensagem parecia genuinamente sincera, sem subterfúgios evidentes. 2 semanas. Talvez fosse um sinal do destino, oferecendo-lhe tempo para organizar os pensamentos, para decidir o melhor curso de ação. Ou talvez fosse apenas mais uma complicação, estendendo sua agonia de indecisão. Os dias se arrastaram, com uma lentidão torturante. Amanda continuava cumprindo suas funções no apartamento vazio, habitado apenas pela expectativa de um telefonema que não vinha. Douglas enviara apenas mensagens breves, explicando que as negociações estavam mais complexas que o previsto, que o fuso horário e as reuniões intermináveis dificultavam uma conversa adequada. No 10º dia de sua ausência, sozinha no apartamento enquanto passava as camisas que ele não estava usando, Amanda tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Não contaria a Douglas sobre a gravidez, não ainda. Precisava de distância, física e emocional, para entender seus próprios sentimentos, para decidir o que realmente queria, independentemente de sua reação. Precisava ter certeza de que qualquer decisão sobre o bebê seria sua, não influenciada pelo poder econômico ou social do pai, nem pela dinâmica complexa de seu relacionamento. Decidiu pedir licença. Alguns meses longe dali, longe dele, longe da desigualdade fundamental que sempre sombreara o que sentiam um pelo outro. Tempo para que seu corpo começasse a mostrar as mudanças, para que sua mente aceitasse a nova realidade, para que pudesse encarar Douglas não como sua funcionária vulnerável, mas como uma mulher que fazia suas próprias escolhas. Sabia que era uma decisão controversa, talvez até injusta. Ele tinha o direito de saber, mas algo dentro dela, talvez o mesmo instinto de sobrevivência que a guiara por tantas dificuldades, insistia que precisava dessa pausa, dessa oportunidade de redefinir os termos do que existia entre eles antes que a gravidez transformasse tudo. Quando Douglas retornou, 16 dias após sua partida, Amanda já tinha tudo preparado. Recebeu-o com a formalidade profissional que há meses haviam abandonado na privacidade, como se os últimos meses não tivessem existido. Precisamos conversar, disse ela, após servir-lhe o jantar que preparara especialmente para sua volta. Já passava das 9 e os demais funcionários haviam se retirado. Douglas a olhava com uma expressão difícil de decifrar. Havia uma nova intensidade em seus olhos, como se a distância tivesse cristalizado algo dentro dele. Também precisamos, respondeu, indicando a cadeira à sua frente. Na verdade, tenho algo importante para lhe dizer. Amanda sentiu o coração acelerar. Havia uma determinação no tom dele que a alarmou. Teria descoberto sobre a gravidez? Seria possível que alguém tivesse notado seus sintomas e comentado com ele? Você primeiro, disse, tentando ganhar tempo para recompor-se.
Douglas respirou fundo, como se reunisse coragem. Essas semanas em Edimburgo me deram tempo para pensar sobre nós, sobre o que disse no carro antes de você passar mal. Fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Não estou apenas me apaixonando por você, Amanda. Já estou apaixonado, completamente. A confissão, tão direta e sem reservas, a atingiu com a força de um golpe físico. Em todos os cenários que imaginara para esta conversa, não estava preparada para a vulnerabilidade absoluta que via agora no rosto dele. E percebi outra coisa, continuou ele, antes que pudesse responder. Percebi que não quero mais esta vida dividida. Não quero que você seja minha funcionária de dia e minha, o que quer que seja, à noite. Quero clareza. Quero que fiquemos juntos abertamente, sem nos escondermos, sem fingirmos ser o que não somos. Amanda sentiu a garganta apertar. O timing não poderia ser pior. Justo quando vinha determinada a criar distância, ele propunha o oposto: proximidade, compromisso, exposição pública. Douglas, Sua voz falhou. Sei que é complicado, continuou ele, interpretando sua hesitação como preocupação com as aparências. Sei o que as pessoas dirão, os julgamentos que enfrentaremos, mas estou preparado para isso se você estiver. Lágrimas inesperadas embaçaram a visão de Amanda. O que poderia dizer? Como explicar que não era apenas a opinião pública que a preocupava, mas a criança que crescia dentro dela e todas as complexidades que isso traria? Preciso de tempo, conseguiu dizer finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. Não é tão simples. Por quê? A pergunta era direta, quase dolorosa em sua simplicidade. O que está te segurando? Amanda reuniu toda a sua coragem. Não para dizer a verdade, ainda não estava pronta, mas para fazer o que havia decidido. Vim pedir licença, anunciou, as palavras saindo rápidas antes que perdesse a determinação. 8 meses sem remuneração. A expressão de Douglas transformou-se instantaneamente, de vulnerabilidade para choque absoluto. 8 meses? Por quê? Preciso resolver algumas questões pessoais. A desculpa soava vazia até para seus próprios ouvidos. Minha tia em Minas está doente. Preciso ajudá-la. Era uma mentira, e parte dela odiava-se por isso. Mas parecia o caminho mais seguro naquele momento de confusão. Você está fugindo, disse ele, a mágoa evidente em cada palavra. Por causa do que eu disse? Porque confessei meus sentimentos? Não é isso. Amanda sentiu as lágrimas começarem a cair livremente agora. É complicado, Douglas. Por favor, tente entender. Preciso desse tempo. Ele a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um código oculto em suas feições. Há algo que você não está me contando. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Amanda sentiu o peso da verdade não dita entre eles, densa como concreto. Há muitas coisas que nenhum de nós diz, respondeu finalmente. Por favor, me dê este tempo. Quando voltar, talvez possamos... Deixou a frase inacabada, incapaz de prometer o que não sabia se poderia cumprir. Douglas levantou-se abruptamente, virando-se para a janela. Sua postura rígida denunciava a batalha interna que travava. Quando finalmente se voltou para ela, seu rosto havia se fechado numa máscara de compostura que Amanda conhecia bem. Era o Douglas dos negócios, não o homem que conhecera nas madrugadas de confidências. O departamento pessoal cuidará da documentação, disse, a voz controlada, profissional. Não precisamos discutir os detalhes agora. A formalidade repentina aferiu mais do que qualquer acusação. Era como se, num instante, tivessem retrocedido meses, apagando toda a intimidade construída. Douglas, Está tudo bem, interrompeu ele, embora seu tom indicasse o contrário. Você tem direito às suas decisões. Não vou impedi-la. Amanda sentiu o momento escorrendo entre seus dedos, a distância entre eles expandindo-se a cada segundo.
Parte dela queria recuar, contar tudo, jogar-se em seus braços e acreditar que juntos encontrariam um caminho. Mas o medo de dependência, de julgamento, de perder a autonomia, a manteve firme em sua decisão. "Obrigada", disse simplesmente, incapaz de elaborar. Quando saiu do apartamento naquela noite, carregava o peso de uma vida a mais dentro de si e a certeza de que nada seria como antes quando Si retornasse. 7 meses passaram como um borrão de consultas médicas, mudanças corporais e preparativos solitários. Amanda havia alugado um pequeno apartamento em Santos, onde a brisa do mar parecia aliviar as náuseas persistentes dos primeiros meses. Ali, longe do mundo que conhecia em São Paulo, permitiu-se abraçar a gravidez, primeiro com hesitação, depois com um amor crescente que a surpreendia diariamente. Sua barriga crescia, redonda e firme, abrigando uma menina. Em cada ultrassom, cada batimento cardíaco acelerado, cada movimento suave sob sua pele, Amanda sentia a certeza se solidificar. Amava esta criança com uma intensidade que jamais imaginara possível. Mas nas noites silenciosas, quando o bebê se acalmava e o mundo adormecia, permitia-se pensar em Douglas, nas mensagens que não respondera, nas ligações que recusara, na distância que ela mesma criara. A culpa a visitava nessas horas, junto com a dúvida que nunca a abandonava completamente. Teria feito a escolha certa? Em seu último contato, 2 meses após sua partida, havia informado Douglas através de um e-mail formal enviado ao departamento pessoal, que estenderia sua licença indefinidamente e não retornaria ao trabalho. Não ofereceu explicações além das já fornecidas. A tia doente em Minas, a necessidade de tempo para questões pessoais. Deixou o telefone desligado por dias, incapaz de enfrentar sua possível reação. No 8º mês de gravidez, Amanda acordou com um desconforto persistente nas costas. Ao longo do dia, a dor intensificou-se, irradiando para o abdômen em intervalos cada vez mais regulares. Quando percebeu que estava entrando em trabalho de parto prematuro, o pânico a dominou. Estava sozinha, a quilômetros de sua família, sem ninguém para acompanhá-la. No táxi, a caminho do hospital, sentiu o medo crescer junto com as contrações. O médico havia alertado sobre a possibilidade de complicações em partos prematuros. E se algo desse errado? E se precisasse tomar decisões difíceis sem ninguém ao seu lado? Foi então, entre uma contração e outra, que Amanda finalmente admitiu para si mesma a verdade que tentara negar durante meses. Tinha medo, sim, da reação de Douglas, do desequilíbrio de poder entre eles, da possibilidade de perder sua independência. Mas seu maior medo, o que realmente a mantivera afastada, era o de ser amada, de permitir-se acreditar que alguém como ele pudesse realmente amá-la por quem era, sem condições, sem prazos de validade. E ao negar a ele o conhecimento sobre a filha, não estava apenas protegendo a si mesma, estava negando à criança o direito de conhecer o pai. Um pai que, apesar de todas as complicações, havia demonstrado mais sinceridade e vulnerabilidade que qualquer outro homem em sua vida. Quando chegou ao hospital, entre dores lancinantes, pediu à recepcionista que fizesse uma ligação. Havia memorizado o número, mesmo nunca tendo coragem de usá-lo nos últimos meses. "Hospital Santa Casa de Santos", informou a funcionária ao telefone. "Estou ligando sobre Amanda Souza, que acaba de ser admitida em trabalho de parto prematuro." Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Depois, a voz incrédula de Douglas. "Amanda está grávida." Douglas Mendes desligou o telefone com as mãos trêmulas. Por alguns instantes, permaneceu imóvel em seu escritório na cobertura, tentando processar a informação que acabara de receber. Amanda, sua Amanda, estava em trabalho de parto. Um bebê. Seu bebê? A matemática era simples. 8 meses desde que ela partira. O tempo batia perfeitamente com os últimos dias que passaram juntos, antes de sua viagem a Edimburgo. Tudo fazia sentido agora.
A palidez, as náuseas, o pedido repentino de afastamento, a recusa em atender suas ligações ou responder mensagens. Ela estivera carregando seu filho durante todo esse tempo, sozinha, sem dizer uma palavra. Uma onda de emoções contraditórias o invadiu. Choque, mágoa, indignação pela verdade omitida, mas acima de tudo, um senso de urgência avassalador. Independentemente das razões de Amanda, ele precisava estar lá, agora. Daniela, chamou sua assistente pela intercomunicador. Preciso do helicóptero pronto em 15 minutos. Estou indo para Santos. Durante o voo, que pareceu interminável, Douglas reviveu os últimos meses. Após a partida abrupta de Amanda, mergulhara no trabalho como nunca antes, expandindo seus negócios internacionalmente, raramente permitindo-se pensar no vazio que ela deixara. Quando recebeu o e-mail informando que ela não voltaria, havia tentado seguir em frente, convencendo-se de que fora apenas mais um capítulo encerrado em sua vida de relacionamentos fracassados. Mas agora, sobrevoando o litoral em direção a ela, em direção a eles, percebia a extensão de seu auto-engano. Nunca a esquecera, nunca seguira em frente, apenas existira no limbo da ausência dela, esperando sem admitir que esperava. Quando finalmente chegou ao hospital, ofegante após correr do L-ponto, foi recebido pela informação de que Amanda já estava na sala de parto. A enfermeira, notando seu estado de agitação, perguntou quem ele era. Hesitou, percebendo que não sabia exatamente como definir-se. Sou o pai. As palavras pronunciadas pela primeira vez tiveram um efeito estranho sobre ele, como se algo fundamental em seu ser se realinhasse, encontrando um novo centro de gravidade. Nesse caso, disse a enfermeira com um sorriso compreensivo, venha comigo. Precisará trocar de roupa. Minutos depois, paramentado com o avental hospitalar, Douglas foi conduzido à sala de parto. Quando entrou e viu Amanda, o rosto corado pelo esforço, os cabelos presos num coque desarrumado, os olhos arregalados de surpresa ao vê-lo, sentiu o coração comprimir-se com uma emoção que não conseguia nomear. Douglas! A voz dela era uma mistura de assombro e alívio. Como você chegou tão rápido? Helicóptero, respondeu simplesmente, aproximando-se da maca. Notou as lágrimas nos olhos dela, a expressão de dor quando outra contração chegou. Posso ficar? Amanda assentiu, incapaz de falar enquanto a dor a atravessava. Quando passou, ela estendeu a mão hesitante em sua direção. Douglas a tomou entre as suas, sentindo o calor, a vida pulsando sob a pele. Me desculpe, sussurrou ela. Eu deveria ter contado. Agora não, interrompeu ele gentilmente. Conversamos depois. Agora estou aqui. Estamos aqui. Nos minutos seguintes, enquanto Amanda lutava para trazer sua filha ao mundo, Douglas permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, enxugando sua testa, murmurando palavras de encorajamento. A mágoa, a confusão, as perguntas sem resposta, tudo foi temporariamente suspenso no drama imediato do nascimento. Quando finalmente o choro agudo da recém-nascida preencheu a sala, algo dentro de Douglas se despedaçou e se recompôs, diferente e inteiro de uma nova maneira. A enfermeira colocou o pequeno embrulho nos braços de Amanda, que a acolheu com um soluço de alegria e exaustão. Ela é linda, murmurou Amanda, erguendo o olhar para Douglas. Quer segurá-la? Com mãos trêmulas, ele recebeu o pequeno pacote. O rosto diminuto, avermelhado e amassado, os olhos inchados que mal se abriam, o tufo de cabelos escuros, jamais imaginara que algo tão pequeno e aparentemente frágil pudesse ter tanto poder sobre ele. Olá, sussurrou para a filha, a voz embargada pela emoção. Eu sou seu pai. A simplicidade da declaração continha todas as promessas que nem sabia que queria fazer, de proteção, de presença, de um amor incondicional que já o consumia completamente.
Horas mais tarde, com Amanda repousando no quarto particular, que Douglas insistira em providenciar, e a bebê dormindo no berço ao lado, após ser examinada e declarada perfeitamente saudável, apesar da prematuridade leve, eles finalmente conversaram. "Por que não me contou?" perguntou ele, sem acusação na voz, apenas a necessidade genuína de entender. Amanda olhou para a filha adormecida antes de responder. No início, foi medo. De ser julgada, de ser vista como interesseira, de perder minha autonomia. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Depois, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. E talvez eu precisasse provar a mim mesma que poderia fazer isso sozinha, que não dependeria de você, nem emocionalmente, nem financeiramente. Douglas assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Entendo o medo, mas nunca te julguei, Amanda. Nunca te vi como menos que minha igual, apesar das circunstâncias diferentes. Eu sei, ela admitiu. No fundo, sempre soube. Acho que o problema nunca foi você. Era meu próprio medo de acreditar que algo tão improvável pudesse ser real. Um homem como você, amando uma mulher como eu? Um homem como eu? Douglas sorriu suavemente. Um homem perdido, que encontrou significado real pela primeira vez ao seu lado, que passou 7 meses tentando convencer-se de que poderia voltar à vida vazia que levava antes de você. As lágrimas voltaram aos olhos de Amanda. Sinto muito por ter partido daquele jeito, por não ter confiado em você, em nós. Douglas sentou-se na beira da cama, tomando cuidado para não perturbá-la. O que importa é que estamos aqui agora, os 3. Olhou para a filha adormecida. Ela tem nome? Ainda não, respondeu Amanda. Esperava que pudéssemos escolher juntos. A simples declaração, com toda sua carga de reconciliação e promessa, tocou Douglas profundamente. Gostaria muito disso. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pela respiração suave da recém-nascida. Finalmente, Douglas reuniu coragem para a pergunta que martelava em seu peito desde que recebera a ligação do hospital. E agora, o que acontece conosco? Amanda o olhou, realmente o olhou, pela primeira vez desde sua chegada. Viu além do empresário bem-sucedido, além do homem rico, além de todas as camadas que o mundo havia imposto a ambos. Viu apenas Douglas, o homem que confessara seus medos na madrugada de uma cozinha, que brincara com seus sobrinhos num domingo em Paraisópolis, que largara tudo para estar ao seu lado no momento mais vulnerável de sua vida. Agora, respondeu ela, estendendo a mão para encontrar a dele, começamos de novo, não como patrão e empregada, não como rico e pobre, apenas como Douglas e Amanda, pais da... como vamos chamá-la? Ele olhou para a pequena criatura que dormia pacificamente, alheia à revolução que causara na vida de seus pais. Que tal esperança? Sugeriu, porque ela me devolveu a esperança no momento em que a vi. Amanda sorriu, o primeiro sorriso genuíno e despreocupado em meses. Esperança, repetiu, testando o nome. É perfeito. Quando a bebê abriu os olhos naquele momento, como se respondesse ao nome recém-concedido, ambos riram suavemente. Douglas inclinou-se e beijou a testa de Amanda com uma ternura que comunicava mais que palavras poderiam expressar. Sei que temos muito a resolver, muito a reconstruir, disse ele, mas quero que saiba que, independentemente de qualquer outra coisa, estarei aqui, para vocês duas. Não por obrigação, não por responsabilidade, mas porque escolho estar, porque amo vocês. Amanda sentiu o último resquício de medo se dissipar com aquelas palavras. Não seria fácil, sabia disso. Teriam que navegar diferenças culturais, expectativas sociais, inseguranças pessoais. Mas pela primeira vez, permitiu-se acreditar plenamente que era possível, que o amor, esse sentimento improvável entre duas pessoas de mundos tão distintos, poderia ser forte o suficiente para superar qualquer barreira. Também te amo,
Respondeu simplesmente as palavras que deveria ter dito no carro, antes da náusea, antes da fuga, antes de todos os meses de separação. Enquanto a pequena Esperança buscava o dedo do pai com sua mãozinha diminuta, eles se olharam, não mais separados por paredes invisíveis de classe e circunstância, mas unidos pelo laço mais fundamental de todos, a família que, contra todas as probabilidades, haviam criado juntos.